perdoe os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, neste final de semana, nós rezamos pelos religiosos e religiosas. Lembramos sempre que o mês de agosto é um mês vocacional. E também mês em que rezamos pela grande vocação do matrimônio. Por isso, uma semana inteira, Semana da Família. E hoje, neste final de semana, nesse sábado e domingo, que lembramos a Assunção da Virgem Maria, rezamos por todos os religiosos e religiosas que trabalham por este mundo afora, colaborando na santificação da Igreja, nas obras, escolas, na área da educação, na área da saúde, da missão, da evangelização, das mais variadas formas. Deus abençoe os religiosos que estão aqui, que trabalham nesta paróquia, daqueles que conhecemos, talvez tenha gente aqui, parentes, familiares de religiosos e religiosas, que tem esse privilégio também de ter da sua família um consagrado, um vocacionado, uma vocacionada. A leitura que ouvimos hoje, na primeira, nos fez referência à Arca da Aliança e também o Salmo de Meditação. Nessa véspera solene de Nossa Senhora da Assunção, subiu aos céus a Arca da Aliança. A Virgem Maria recebe também esse título, Arca da Nova Aliança. Todos nós sabemos que a arca, o baú, esse móvel que continha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, era carregado com 2 varais, assim como nós carregamos os andores que levam a imagem dos santos. A arca era também assim transportada sobre os ombros, muitas vezes carruagens, e por onde passava a Arca da Aliança, esse móvel que continha as tábuas de pedra, muitos prodígios aconteciam, muitos milagres, muitas curas. Maria Santíssima recebeu esse título da Igreja de Nova Arca da Aliança, porque ela contém e trouxe no seu corpo, no seu ventre, não as tábuas de pedra da lei, mas a própria lei, o amor de Jesus Cristo. Tesouro inestimável, incomensurável, não se fala, não temos palavras para descrever o valor, porque é o próprio Deus no corpo de uma criatura. É um mistério. Deus deixa as alturas da sua onisciência, da sua onipresença, para habitar no corpo de uma criatura. Como não dignificar esta criatura que foi escolhida por Deus, que a dignificou, que a honrou, que a amou? Maria, Miriam, a amada, a escolhida, consagrada, preservada. Disse o anjo, na língua grega, que eu acho que é mais forte o significado, quando ele diz Haire Maria, Kefaritomene, Rokirios Metassi, Si Elogmene Gnaitis. O Kefaritomene é uma palavra grega que expressa mais do que cheia de graça. Cheia de graça parece pouco. O português não consegue traduzir bem esse termo. É como se pudéssemos ajudar um pouquinho e falar cheia, repleta, derramando a graça de Deus, sem espaço para o pecado. É o que o termo quer, na verdade, dizer, na boca do anjo.
se não cabe pecado, e se não lhe cabe mácula alguma, porque dentro dela haverá de habitar com seu sim, porque Deus aguarda o sim, o próprio Filho unigênito, então não caberá pecado, porque onde está Deus, não há pecado. A graça não convive ao mesmo tempo com o pecado. Não sou eu que digo. A remissão desta palavra está lá na carta aos Romanos, capítulo 6, quando São Paulo diz o quê? A morte é consequência do pecado. Se não há pecado, não passa pela morte, mas pela dormição, pela dormiço, pelo sono, que todos nós passaríamos, se não houvéssemos perdido os dons preternaturais, que o pecado nos arrancou. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo, mas perdemos a filiação divina natural. Somos agora filhos adotivos ou adotados no sangue de Cristo, mas o filho adotado tem também direito à herança que é para nós o céu. Maria, então, não é um dogma esse que celebramos hoje, apenas que vem de 1950 e 2012, mas desde a origem da igreja dos primeiros tempos, uma peregrinação, uma procissão era feita até a casa de Maria, até o suposto túmulo de onde ela foi elevada, de corpo e alma, como primícia. Isto mostra para nós a dignidade do ser humano nesta mulher, humana, mas escolhida, marcada por Deus, porque ela trouxe dentro da fraqueza do seu nada, como serva que se coloca, a grandiosidade do próprio Deus. Ela é a arca da nova aliança. E hoje, ao falarmos neste encerramento da Semana Nacional da Família em nossa paróquia, especificamente vamos dar a bênção para os casais, renovando o compromisso matrimonial. Eu diria que o grande exemplo para os casais está aqui na família sagrada, sobretudo nesta mulher, que soube se elevar. E uma das coisas que mais necessitamos nas nossas famílias e na vivência dos casais é elevação. Somos muito rasteiros demais, ficamos muito à margem demais. Avancem para as águas mais profundas, diz Jesus. Aprofundem mais a palavra no coração, na ternura, no amor, no perdão. Não vamos ficar muito na rasura do nosso raciocínio, da nossa pureza, das nossas manias, dos nossos limites, mas elevar o coração a Deus, aprofundarmos mais. A família hoje, o casal hoje é chamado então a ser uma nova arca, guardas do tesouro da fé. Onde que a criança e o jovem aprendem por primeiro? Dentro de casa, as lições de fé. Eu me lembro não sei se chegou a rezar aqui alguma vez, mas alguém deve ter conhecido, o Monsenhor Júlio Berlato, que deve ter vindo aqui alguma vez, já é falecido, e ele é muito positivo, às vezes até bravo, um pouquinho do jeito de dizer, e ele contava para a gente que numa paróquia que ele trabalhou, agora, mais recentemente, um tempo antes dele falecer, uma senhora chegou para ele e disse assim: essa catequese moderna não ensina mais nada para as crianças, fica só desenhando, não ensina Pai Nosso, não ensina Ave Maria, não ensina Salve Rainha. Ele respondeu para a mulher: isso aí, o catequista é a mãe, é o pai. Se a senhora não presta nem para ensinar isso para o seu filho, então tá ruim. Um pai ou uma mãe que não ensina nem rezar Pai Nosso, Ave Maria,
nas primeiras orações do cristão, em Deus Pai, o ato de contrição. Se o pai e a mãe não sabem, você acha que essa criança vai perceber a que jeito isso? Como? O Espírito sopra onde quer, graças a Deus. Mas olha que essa criança, esse adolescente vai ter que ter alguma referência. Eu vejo às vezes adolescentes dentro da igreja, né, lá numa cidade bem distante daqui, às vezes eu vou lá ver, né, não tem pai, não é. Mas o filho vai, a filha vai. O catecismo da Igreja Católica, eu não vou lembrar o número agora, 2000 e tanto lá, quando fala a respeito do exemplo dos pais, que é uma coisa que deveria preocupar os pais. Fala assim: se o filho, está no catecismo católico, se o filho em consciência souber, conhecer que aquilo que os pais estão lhe apresentando para ser feito ou seguido não é algo moral, não é algo correto, não o faça. Eu sou seu pai, eu estou mandando, sou sua mãe, estou mandando. Se o filho tiver consciência moral, capacidade de avaliação, e souber que o que estão mandando fazer não é algo correto, não deve fazer. Agora é uma vergonha para o pai e para a mãe que não tem capacidade de educar o filho para a liberdade, para a verdade, para aquilo que é correto. Porque não são pessoas elevadas. Ensinam como vencer derrubando os outros, uma sociedade consumista, capitalista, como que o filho ou a filha deve fazer para parecer mais que o outro, ou para conseguir isso ou conseguir aquilo, uma linguagem completamente fora. Então vamos pedir nesta missa que os casais, que os pais elevem o coração a Deus. Não fiquem tanta rasura demais, da dó, da pena de ver, de perceber. Quando você conversa meia dúzia de palavras, você percebe qual é a determinação daquele casal para com os filhos, qual é a grande preocupação que eles têm. Não é difícil de ver isso. Meu filho precisa ter isso para ser comparado com isso, com aquilo, ou na verdade estão preocupados com a formação integral dessa pessoa, de um rapazinho honesto, de uma menina que também tem uma vida digna, não importando se o dinheiro é para mais ou para menos, se é isso ou aquilo, mas a conduta da pessoa. Então vamos pedir a Nossa Senhora que interceda, ela, a arca da nova aliança, faça com que nossas famílias sejam arcas, sejam depósitos da fé, lugares santos, sagrados, igrejas domésticas, onde brilhe o resplendor de nosso Senhor Jesus Cristo, que vence qualquer sombra, qualquer mal. Hoje o povo mistura muito religião, vez por outra eu escuto, que tem sombra, que tem isso, que tem aquilo, que tem esse mal, que tem outro. Eu duvido se aqui dentro dessa igreja, pessoas que sempre seguiram a igreja com fé sólida, com amor absoluto a Deus, se alguma vez foram atrapalhados por questões de sensações ou coisas parecidas. Deus é luz, e quem está na luz não tem a sombra. A família e o casal que é baseado na luz, na verdade, na sublimidade da fé, não precisa temer, porque Deus estará ali. E como diz a Escritura, se você souber enxergar o que é vil daquilo que é essencial, Deus põe a palavra na sua boca. Então aprenda o que é essencial e aquilo que pode ser deixado. Porque se você não sabe distinguir uma coisa que é importante de uma outra que às vezes é banal, você precisa evoluir um pouco mais espiritualmente. Porque quem sabe e chega nesse ponto de discernir, Deus põe a palavra e você educa e você vai ter a decisão correta, porque o Espírito Santo vai estar com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.